ele vai trazer esse ensino. Amém? Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Tá bom. Você está bem? Aleluia, Deus é bom, amém? Então, como o pastor falou, nós estamos iniciando uma nova série nas nossas quintas-feiras, essa série do discipulado, onde durante essas 8 quintas-feiras, né, mês de fevereiro e março, nós vamos estar aprendendo um pouco sobre as matérias do discipulado da nossa igreja, do nosso ministério. São 8 matérias, amém? Então, nós vamos ter 8 aulas, 8 professores diferentes vão estar aqui passando, trazendo o conhecimento da palavra, o entendimento acerca de matérias importantíssimas, tanto para a nossa compreensão e entendimento, cristão, como também para a nossa compreensão como igreja, né? Eu gosto muito do nosso discipulado porque eu vejo ele um discipulado completo. Aqui você vai ver ensinamentos preciosos doutrinários, amém? As doutrinas elementares de Cristo, você vai ver os ensinos de Jesus, as doutrinas da igreja, mas também você vai ver o ensino sobre como a nossa igreja funciona. A nossa igreja como instituição, como estrutura. Então esse discipulado ele tanto traz a parte doutrinária, como também vai trazer para mim e para você o entendimento da nossa igreja, como ela é. Estrutura, instituição, o que cremos, formato do culto, amém? Então ele é um discipulado completo, ok? E aí, irmãos, hoje a nossa primeira aula é a integridade da palavra, amém? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a integridade da palavra. Vamos falar um pouco da palavra, amém? Vamos falar um pouco da Bíblia. Vamos aqui tocar em alguns pontos acerca da estrutura da Bíblia, por que ela tem essa quantidade de livros que ela tem, como é que ela chegou nesse formato que ela tem hoje, amém? Vamos falar um pouco aqui da importância de lermos a nossa Bíblia, amém? É importante eu e você, como filhos de Deus, estudarmos a Bíblia, aprendermos a palavra, amém? O próprio Jesus, por onde ele andava, ele fazia basicamente 3 coisas, em todo o seu ministério durante aqui na terra. Ele ensinava, pregava e curava. Então, se você for prestar bastante atenção, Jesus ensinava, pregava e curava. Ou seja, ele ensinava e pregava. Mas na metade do ministério de Jesus era focado no quê? Na palavra. Amém? Então, com isso, eu vejo a importância de você estarmos nos expondo ao ensino e ao aprendizado da palavra. De fato, a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade. Então, essa verdade que nós conhecemos, essa verdade que nós aprendemos, foi ela que nos libertou. E é o conhecer e o praticar dela que vai fazer com que nós permaneçamos livres. Continuemos livres daquilo que um dia nos prendia antes de aceitarmos Jesus. Amém? Então, por isso é importante estarmos nos expondo ao ensino da palavra, como a Bíblia diz, com um coração manso. E o que é isso, um coração manso? É um coração disposto para acatar a palavra e colocar em prática aquilo que nós recebemos da palavra. Isso é ter um coração manso. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Então, antes de começar, eu queria que você pudesse orar um pouco junto comigo. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade e o privilégio que temos, Pai, de ouvirmos a tua palavra, de aprendermos com o teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, somos gratos a ti porque entendemos a preciosidade que é a tua palavra, Pai. Somos gratos a ti, Pai, porque foi a tua palavra que nos resgatou, foi a tua palavra que transformou nossas vidas, foi a tua palavra, como ela mesmo diz, que nos libertou, Pai. Somos gratos a ti, Pai, porque podemos ouvir a tua palavra livremente, sem impedimentos, podemos aprender com o teu Espírito, com o qual somos um só, Pai. Que privilégio, que bênção podermos ouvir a tua palavra e aprender com o teu Espírito, Pai. Sermos guiados pelo teu Espírito, sermos guiados pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós acatamos com mansidão, Pai, a palavra que irá ser enxertada em nossos corações, Pai. E ela irá produzir a 30, a 60 e a 100 por um em nossas vidas, Pai. Em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, se você tem a sua apostila aí no formato de papel, você pode estar acompanhando, mas também nós disponibilizamos lá no formato digital, então você pode estar acompanhando, se você quiser, pode lá estar abrindo a sua apostila,
Lá você vai ter os versículos, as passagens e algumas observações que foram feitas acerca de cada matéria, amém? Então, é importante depois você estar acompanhando esses ensinamentos lá pela apostila, ok? Algumas coisas nós vamos falar que estão aqui na apostila, outras não, amém? Então, você fica atento para que nós possamos aqui avançar naquilo que Deus ele vai estar fazendo, amém? Então, a integridade da palavra. E antes de começarmos a falar sobre o que é essa integridade, eu trouxe para mim e para você o significado da palavra integridade. Eu achei muito interessante, irmãos. E, olha só. Integridade significa aquilo que é inteiro, perfeito, íntegro, completo, verdadeiro, honesto, justo e puro. Aleluia. Esse é o significado da palavra integridade, aquilo que é inteiro, aquilo que é puro, aquilo que é perfeito. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é inteira, ela é completa, ela é pura, ela é justa, ela é verdadeira. Aleluia. Você sabe por que a palavra é tudo isso? Porque o dono da palavra é tudo isso. O dono da palavra e a sua palavra são um só. Deus e a sua palavra são um só. E o nosso Deus, ele é íntegro, completo, inteiro, puro, justo e verdadeiro. Então, a sua palavra, ela é íntegra, inteira, completa, perfeita, justa e pura. Amém? Por quê? Porque Deus e sua palavra são um só. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é digna de toda a nossa aceitação. Amém? Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Você não precisa abrir. A Bíblia declara que eu e você somos dignos de aceitar a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é tudo isso que nós acabamos de ler. Ela é íntegra, ela é completa, ela é verdadeira, ela é pura, ela é digna de nossa aceitação. De fato, a própria Bíblia diz que Jesus, que Deus, ele exaltou a sua palavra. Olha só, a importância que Deus dá para a palavra dele. Amém? E aí, irmãos, com isso eu vejo algo muito importante, que é um ponto de atenção que eu e você, como cristãos, filhos de Deus, devemos ter. Se Deus, ele tem tanta consideração assim por sua palavra, ao ponto de exaltá-la, quanto mais eu e você, qual a atenção, a importância e o zelo que devemos ter com esta palavra. Amém? Deixa eu te dizer algo que parece um pouco pesado e é pesado, mas é uma verdade para mim e para você essa noite. A atenção que eu dou para a palavra é a mesma atenção que eu estou dando para o dono da palavra. Amém? A atenção que eu dou para a palavra é a mesma que eu estou dando para o dono da palavra. Então, se eu apenas pego a minha Bíblia para lê-la esporadicamente, ou apenas para abri-la quando eu estou aqui no culto, é essa a atenção que eu estou dando para Deus, porque Ele e a sua palavra são um só. Sabe, irmãos, devemos ser estudantes da palavra. Amém? Assim como quando nós estávamos estudando para passar em uma faculdade, em um concurso, ou até mesmo na escola, e passávamos horas e horas estudando, porque não queríamos reprovar, da mesma forma eu e você devemos nos encontrar aprovados por Deus, no sentido de estarmos sendo estudantes da palavra. Sabe, irmãos, eu não quero chegar naquele dia, quando eu estiver diante de Jesus, e passar com média 6. A média é 6. Amém? Para quem não sabe, a média ainda é 6. Algumas escolas são 7 já. Mas eu não quero naquele dia estar diante de Jesus e ser aprovado com média 6. Eu e você vamos ser aprovados, amém? Mas eu não quero passar com 6, se arrastando. Sabe aquelas obras que vão ser queimadas? Palha, ouro e feno? Amém? Eu quero ser aquele que vai ser aprovado com 10. Eu quero ser aquele que vai ter as obras que vão passar pelo fogo e não vão se queimar. Prata, ouro, pedras preciosas. Aleluia. Amém? Então, o estudo da palavra é necessário para mim e para você. Para quê? Para que podemos crescer no conhecimento da palavra e também na prática da palavra. Aleluia. Sabe, irmãos, é muito importante conhecermos o que está escrito. Mas mais importante é praticarmos aquilo que está escrito. E eu só posso praticar aquilo que está escrito se eu conhecer aquilo que está escrito. Amém? Conhecimento deve ser vivido na prática. Aquilo que você conhecemos da palavra deve ser praticado. Ah, irmão, mas eu conheço tão pouco da palavra. Irmão, o versículo que você conhece da palavra, você já tem aptidão para vivê-lo.
pode ser apenas um versículo, uma linha, mas se você conhece, você já está apto para vivê-lo, praticá-lo. Você entende isso? Conhecimento deve ser vivido na prática. É como o vídeo que nós escutamos aqui do Rema. É da letra para a vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela não é um contozinho de fadas, uma historinha da carochinha. Não, ela é a verdade de Deus. Verdade sobre toda e qualquer verdade. No mundo nós vamos encontrar várias verdades naturais e humanas, mas a verdade de Deus, que é a sua palavra, ela está acima de todas essas verdades humanas e naturais. Amém? E é com ela que devemos ficar. Glória a Deus. Deus é bom. E por isso, irmãos, é importante eu e você estarmos atentos para aquilo que a palavra diz no sentido de corpo, de igreja, para que você possamos estar todos falando a mesma coisa, tendo a mesma disposição, crendo da mesma forma. Amém? Eu queria que você abrisse junto comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 10. Esse versículo aqui, irmãos, é bastante conhecido nosso. Era o versículo preferido do nosso apóstolo Bud Wright. Toda conferência, toda reunião de ministros, ele sempre começava com esse versículo. E diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falais todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Olha só, a Bíblia está nos exortando a sermos unidos no mesmo pensar, na mesma disposição, no mesmo crer. Aleluia. Amém? Por que isso? Porque, irmãos, a Bíblia diz que uma casa dividida ela não prospera. Devemos estar crendo, falando e nos movendo da mesma forma, segundo a palavra. Para quê? Para que assim você, como igreja, mas também como filhos, possamos alcançar todos os alvos que Deus já tem projetado para alcançarmos. Como igreja, mas também como filhos de Deus. E o discipulado, meu irmão, é essa ferramenta tão importante que vai nos alinhar a estarmos todos falando, crendo e tendo a mesma disposição mental. Amém? E como eu falei, eu amo o nosso discipulado, irmão. Sabe por quê? Porque se você for, agora não, porque não tem como você chegar lá agora, mas se você for qualquer dia desse, lá no Japão, e entrar em uma sala de discipulado lá da Igreja Verbo da Vida no Japão, você vai ouvir as mesmas verdades que você está ouvindo aqui. Aleluia. Amém? Por quê? Porque nosso ministério ele é zeloso com isso. E glória a Deus por isso, meu irmão. Para quê? Para que todos nós estejamos unidos no mesmo pensar, no mesmo crer e na mesma disposição. Aleluia. Amém? E como eu falei, o discipulado é essa ferramenta que vai nos alinhar no mesmo propósito. Ei, irmão, existe um propósito para essa casa, amém? Você faz parte desse propósito, amém? E se você queremos crescer e avançar e contribuir com nossos dons e talentos nesse propósito, nós devemos estar crendo, pensando e tendo a mesma disposição, juntos, como igreja. Você entendeu isso? Aleluia. Amém? Então, eu queria ter começado com esse versículo, que eu achei ele muito importante e se encaixa muito bem para esse momento que nós estamos iniciando na nossa igreja, esse estudo acerca dessas matérias do discipulado. Porque, irmãos, pode ser que alguém diga assim, mas eu já fiz o discipulado 300 vezes. Irmão, eu já fiz 310. E eu não canso de ouvir as mesmas coisas. Amém? Não canso de ouvir. Meu irmão, se Paulo, que é Paulo, ele nunca cansava de ouvir as mesmas coisas, quanto mais eu e você, meu irmão. Nós não devemos cansar de ouvir as mesmas coisas. É segurança para mim, é segurança para você. Ouvir as mesmas coisas nos traz segurança. Amém? Então é importante aí você, mesmo que já tenhamos feito esse discipulado, estarmos aqui nas quintas-feiras nos expondo a essas verdades. Para quem já fez, vai ser uma âncora, uma segurança, vai trazer fortalecimento.
para quem ainda não fez, vai trazer um entendimento e a clareza acerca do plano e do propósito de Deus. Aleluia. Então é importante estarmos aqui para recebermos dessas matérias desse discipulado. Amém? Deus é bom. Então, agora a gente vai começar. Abra sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 19. Prometo a você que eu vou tentar ser o mais compacto possível, amém? Os meninos aí sempre chegam aqui, eu ainda estou aqui me virando em 1000 para tentar finalizar, mas vai dar certo hoje. Salmos capítulo 19, versículo 7. Salmos capítulo 19, verso 7. Vai dizer assim, ó. A lei do Senhor é perfeita. Diga, a lei do Senhor. E restará a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? Sabe, irmãos, aqui quando ele fala a lei do Senhor, ele está se referindo à palavra de Deus. Em alguns versículos, quando a Bíblia trata sobre a lei do Senhor, ela se refere ao Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Que eu não vou pedir para você citar não, não se preocupe não, tá certo? Então, nesse caso aqui, não está falando desse Pentateuco, a lei de Moisés, mas sim da lei do Senhor, da palavra de Deus. E ele é bem claro aqui, o escritor de Salmos, quando diz que a lei do Senhor ela é o quê? Perfeita. Ou seja, a palavra de Deus ela é o quê? Perfeita. Por isso que ela é íntegra. Lá em Tiago vai falar que aquele que medita na lei do Senhor, não é assim? Que é o quê? Perfeita. Esse vai o quê? Ser bem sucedido. Aleluia. Tá, irmão, o segredo para sermos bem sucedidos é meditarmos e praticarmos a palavra de Deus. Esse é o segredo do sucesso. Tem tanto coach por aí vendendo o segredo do sucesso e nós temos o segredo do sucesso nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Então, quando ele se refere à lei do Senhor, ele está se referindo à palavra de Deus. E nós podemos ver aqui, biblicamente falando, que ela é o quê? Perfeita. Infelizmente, o que vemos por aí, mundão afora, e nesse mundo gospel evangélico, é pessoas tentando acrescentar ou retirar coisas na palavra. E a Bíblia é bem clara, ai daquele que retirar ou acrescentar um tio da minha palavra. Infelizmente, nós vemos pessoas tentando fazer isso para tentar justificar procedimentos e atitudes que são reprováveis por Deus. E Deus não aprova. Tentando trazer um entendimento da palavra que não é aquele que o Espírito Santo quer trazer para a igreja. Adicionando coisas para tentar justificar procedimentos e atitudes, muitas vezes até diabólicas. Aleluia. Eu sei que você vê, assim como eu, muita coisa por aí. E infelizmente, meu irmão, isso é tratado por Deus de forma muito séria. Por quê? Porque a lei dele é perfeita. Sabe, irmão, se ela é perfeita, ela não precisa sofrer um upgrade. Tem muita gente querendo fazer um upgrade da Bíblia. Não, meu irmão, a lei do Senhor é perfeita. Amém? Glória a Deus. E aí você deve ficar com o que ela diz. Amém? Com a lei perfeita do Senhor. Abra sua Bíblia agora em 2 Timóteo. Como eu falei, capítulo 3, versículo 16, como eu falei, nós precisamos e devemos estudar a palavra de Deus. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer justamente isso, sobre a importância de estarmos estudando a palavra de Deus, nos expondo ao ensino da palavra. E vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Dá uma pausa aí. Aqui você já vê algo importantíssimo, irmão, que você devemos entender. A palavra de Deus é inspirada. Aleluia. A palavra que você tem aí na Bíblia de papel, no seu smartphone, tablet, ela é inspirada. O próprio Deus inspirou homens santos da parte dele para falar aquilo que ele queria que fosse falado para mim e para você. A palavra é inspirada. Amém? E ela é inspirada com o intuito, com o objetivo. Olha só. Toda a Escritura, e ele está dizendo é toda, meu irmão. Se é toda, é toda. De Gênesis até Apocalipse, amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil, está aqui, ó. O objetivo da palavra de Deus é ser inspirada. Útil para o nosso ensino, a nossa repreensão, diga graças a Deus. A nossa correção, diga aleluia.
e a nossa educação na justiça. Sabe, irmãos, a palavra de Deus é inspirada para que você possamos ser ensinados, ser repreendidos, sermos corrigidos e também sermos educados naquilo que Ele quer que nós sejamos. Amém? Esse é o intuito da palavra de Deus ser inspirada, para nos alcançar. Sabe, irmãos, quando Deus inspirou, e nós vamos já ler esse versículo, está lá em 2 Pedro, se eu não estiver enganado, capítulo 1, versículo 21, eu posso estar enganado aqui, mas daqui a pouco eu olho aqui, tá bom? Mas daqui a pouco vamos ver que Deus inspirou homens santos da parte dele para falar aquilo que estava no coração dele. E quando ele fez isso, ele fez com um propósito, nos alcançar. Deus inspirou esses homens para escrever aquilo que ele queria que fosse escrito, para nos alcançar. Sabe, irmãos, quando Deus inspirou aqueles homens, ele estava pensando, rapaz, escreve isso aqui porque lá em Fortaleza, no Verbo da Vida Zona Norte, o pastor Rodrigo vai estar estudando a palavra dele, isso aqui vai ser bênção para o ensino, para a correção e para a educação dele. Sabe, meu irmão, Deus pensou em mim e em você, quando ele inspirou aqueles homens para falar aquilo que ele queria que fosse falado. Amém? Para registrar aquilo que ele estava dizendo. Ele pensou em mim e em você. Aleluia. Por isso a palavra é inspirada, para nos alcançar. Amém? E aí você devemos receber dessa inspiração. Aleluia. Você sabe o que é inspirar? Inspirar é colocar o ar para dentro, é fazer esse movimento, ó. Então, quando eu e você estamos lendo a palavra de Deus que é inspirada, nós estamos sendo inspirados pelo Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo. Sabe, irmãos, isso muda a vida de qualquer um, meu irmão. Sabe, como nós falamos aqui, a letra mata, mas a revelação da palavra, ela muda vidas. A revelação da palavra, ela transforma quadros, situações, circunstâncias que, humanamente falando, parecem impossíveis. Mas a revelação viva, do Deus vivo, esse é capaz de derrubar muralhas. Amém? Você entende isso? Então, a palavra de Deus é inspirada. Para quê? E por que ela é inspirada? Para nos alcançar, para nos educar, para nos corrigir, para nos repreender na justiça. Amém? Agora, nós devemos entender algo muito importante. A palavra de Deus, ela é inspirada. E tudo que está aqui foi inspirado. Amém? Mas, além da inspiração que a palavra de Deus possui, existe também um negócio chamado registro inspirado. Então, a palavra de Deus possui a palavra inspirada, mas também possui o registro inspirado. Talvez você já deve ter ouvido sobre isso, né? E o que é isso, irmão? Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 8. Nós vamos ver aqui o que é esse registro inspirado e a palavra inspirada que a nossa Bíblia possui. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27. Eu acredito que eu vou ler por aqui mesmo para a gente poder ganhar tempo. Marcos 8, 27. Vai dizer assim, ó. E então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou? Próximo. E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Próximo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Próximo. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Próximo. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, de novo Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém? Sabe, irmãos, aí nós vemos claramente um exemplo de um registro inspirado por Deus e uma palavra inspirada por Deus. Sabe, quando Pedro falou, quando Jesus fez a pergunta, quem vocês acham que eu sou?
quem vocês acham que eu sou? O que as pessoas estão dizendo acerca de mim? Quando Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, aquele que viria de vir. Sabe? Aquilo era uma inspiração da parte de Deus. Era uma palavra inspirada que foi registrada aqui. Para quê? Como nós vimos lá em 2 Timóteo. Para o nosso ensino, educação, repreensão e educação. Amém? Então isso é uma palavra inspirada. Foi Deus, foi o Espírito que inspirou Pedro a falar aquilo. Amém? Agora, quando nós vemos o mesmo Pedro dizendo, não vai não, Jesus, fica aqui. Você acha que foi Deus que inspirou Pedro a falar aquilo para Jesus? Não vai não, fica aqui. Amém? Isso não era uma palavra inspirada, mas aquilo que Pedro falou e foi registrado aqui, isso é um registro inspirado. O Espírito Santo inspirou aqueles homens para registrar esse momento. Para quê? Para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção e para a nossa educação. Você está entendendo a diferença? Nós podemos ver isso também lá na tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado, lá em Mateus 4,4. Você acha que foi Satanás, inspirado por Deus, que tentou Jesus? Foi não. Mas aquela situação é um registro inspirado. Para quê? Para o nosso ensino, para a nossa educação, para a nossa repreensão na justiça. Você entende isso? Já as palavras que Jesus falou, todas elas foram o quê? Palavras inspiradas por Deus. E também foram registradas. Amém? Glória a Deus. E deixa eu te dizer algo sobre essa questão da inspiração. Sabe, irmãos, quando Deus inspirou aqueles homens, quando o Espírito Santo inspirou aqueles homens, o Espírito Santo ele não tomou aqueles homens à força e disse assim, agora você vai falar tudo que eu quero que você fale, escreva. Não. O Espírito Santo não tomou aquelas pessoas. Quem trabalha assim é outro, amém? O Espírito Santo é cavaleiro. Ele inspirou aqueles homens, ele tocou no coração daqueles homens para que eles falassem aquilo que Deus queria que fosse falado, fosse registrado. E aqueles homens falaram segundo os seus costumes, segundo as suas vivências, segundo a sua cultura daquela época. Amém? Eles não foram hipnotizados, tiveram um transe espiritual e escreveram. Não, não foi assim. Eles falaram aquilo que Deus queria que fosse falado, escreveu aquilo que Deus disse que fosse escrito, mas segundo as suas vivências, segundo a sua cultura, segundo o seu cotidiano. É por isso que nós vemos muitos exemplos sobre pesca, agricultura, era o cotidiano daquela época. Se fosse hoje, né, nós fôssemos escrever a Bíblia inspirada por Deus hoje, nós iríamos usar o contexto social em que nós vivemos, iríamos usar exemplos sobre redes sociais, internet, tecnologias, porque esse é o contexto que hoje nós estamos inseridos. Você entende isso? Amém? Essa é a inspiração que Deus soprou sobre aqueles homens. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Então, essa é a diferença entre o registro inspirado e a palavra inspirada. Ô glória. Amém? Deus é bom. Outra coisa que nós precisamos atentar, irmãos, é que a Bíblia, mesmo sendo um livro inspirado, ela também é um livro que possui um contexto histórico e cultural. Amém? A Bíblia é um livro inspirado. Existem ensinamentos doutrinários poderosos para nós, igreja. Mas ela também é um livro que traz um contexto cultural, que traz um contexto histórico. Amém? Você vai ver lá falando sobre a história do povo judeu, sobre a cultura do povo judeu. Então nós devemos entender isso. Para quê? Para não tirarmos versículos de seus locais fora do contexto, para que assim nós possamos ser enganados por Satanás, tirando uma palavra, tirando um versículo do seu contexto e assim criando mais confusão do que sendo bênção para nós. Infelizmente nós vemos muito isso aí afora. Pessoas tiram versículos, passagens fora do seu contexto para tentar trazer ensinamentos humanos e muitas vezes diabólicos. Amém? Como eu falei no começo, para tentar muitas vezes justificar práticas que são condenadas por Deus, repreendidas por Deus, não aceitas por Deus. Amém? Eu gosto de falar essa frase sempre que eu tiver oportunidade, eu vou falar, porque eu ouvi ela bem no começo da minha fé. E eu gosto porque é segurança para mim, me abençoou muito. Eu vi isso num grande homem de Deus. Alguns conhecem. Texto sem contexto é pretexto para erro. Rubem Oliveira. Texto sem contexto é pretexto para erro. Sabe, irmão, a gente tem que interpretar a Bíblia segundo o contexto correto. Amém? Sabe qual é a regra
número 1 da interpretação bíblica é se aquilo que nós estamos lendo está segundo o contexto no qual ele está inserido. Essa é a regra número 1. É entender o contexto. Por isso é importante nós entendermos que a Bíblia é um livro inspirado? É, mas também nós vamos ter passagens que falam sobre a cultura e falam sobre a história daqueles povos que viveram naquela época. Amém? Você entendeu? Outra coisa importante é sabermos para quem a Bíblia está falando. Eu já falei isso aqui uma vez também. A Bíblia sempre vai se dirigir para 3 tipos de pessoas diferentes. A Bíblia vai falar com o judeu, amém? A Bíblia vai falar com o gentil, aqueles que não têm Cristo, mas a Bíblia vai falar comigo e com você, que somos o quê? A igreja. Então a Bíblia sempre vai falar com esses 3 tipos de pessoa: o judeu, o gentil e a igreja. E saber e entender isso é importante, amém? Infelizmente, muitas pessoas pegam contextos e passagens que estão se referindo diretamente ao povo judeu e tentam trazer isso como uma doutrina para dentro do corpo de Cristo. Nós vemos muito isso aí mundo afora, no meio gospel evangélico. E isso, irmãos, traz mais condenação do que bênção. Amém? Isso traz mais confusão do que bênção. Você está tirando totalmente algo fora do contexto em uma passagem voltada para um determinado povo, para um determinado grupo de pessoas e tentando aplicar para a igreja. Amém? E aí vem uma dica para mim e para você. Quando nós formos ler a nossa Bíblia, que nós viemos a começar a lê-la pelos evangelhos. Amém? Viemos ler os evangelhos, ali contar a história de Jesus. Viemos ler as cartas, as epístolas, principalmente as paulinas, amém? As epístolas de Paulo. Ali conta toda a história da igreja, a doutrina da igreja. Então, que nós viemos a começar a estudar por aí. Para depois, quando a gente for ler o Antigo Testamento, nós termos toda a base do Novo Testamento. E aí nós vamos poder ler o Antigo Testamento, com os óculos do Novo Testamento. Aí muitas pessoas querem logo começar a ler e vão ali pelo Antigo Testamento e lê uma coisa, lê outra e não entendem, ficam perdidas. Por quê? Porque estão lendo o Antigo Testamento sem esse óculos do Novo Testamento. Então é importante aí você estudarmos a palavra e começarmos por ali. Os evangelhos, as epístolas, as cartas, amém? Que trazem a doutrina da igreja. E aí depois disso a gente vai lá e lê o Antigo Testamento. Vai ser bênção. Isso é importante, irmão, sabe por quê? Porque a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, ela é uma revelação progressiva. E essa revelação progressiva sempre revela uma pessoa. Você sabe quem é? É Jesus, meu irmão. Amém? A Bíblia revela Jesus. Mesmo lá no Antigo Testamento, até o último livro, até o amém que tem lá em Apocalipse, nós podemos ver Jesus sendo revelado através da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Até por isso que é importante você lermos a palavra com bastante atenção, entender esses pontos, para que assim a gente possa entender aquilo que a Bíblia está falando. Compreender, ter a interpretação correta da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. E sabe, irmãos, é importante isso, sabe por quê? E aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio 28, 58. Que aí outro ponto que eu quero ver com você aqui. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 58. A palavra de Deus, ela foi escrita em 3 idiomas. O hebraico antigo, amém? Praticamente todo o Antigo Testamento no hebraico antigo. E no Novo Testamento nós vamos ver que ela foi escrita no original no grego, mas partes do Novo Testamento e também do Antigo Testamento foram escritas no aramaico, que era um dialeto da época, muito falado na região onde Jesus vivia. O próprio Jesus, ele era adepto desse dialeto aramaico. Então, algumas passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento foram escritas em aramaico. Mas grande parte dele, do Novo Testamento, foi escrita em grego. E todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, no hebraico. Como assim entender o contexto em que os versículos estão inseridos? Por quê? Olha só o que diz aqui, ó. Deuteronômio 28, 58. Vai dizer o seguinte: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o seu teu Deus, próximo. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas, e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas, e enfermidades graves e duradouras, próximo.
fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito, que temestes e se apegarão a ti. Próximo. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não estão escritas no livro desta lei, até que seja destruído. Até aí, pelo amor de Deus. Aleluia. Misericórdia. Mas, irmãos, essa passagem é uma passagem bem conhecida nossa, né? Aqui está falando sobre aquelas pragas que atingiram o Egito, né? E aqui, meu irmão, você está vendo algo um pouco, para muitos, duvidoso. Você está vendo aí que Deus fará. E sabe, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quando aí você lemos a nossa Bíblia, a gente vai ver que Deus é amor. E aí, irmão, nós podemos nos perguntar, como um Deus de amor vai fazer isso com o seu povo? Sabe, irmãos, é por isso que é importante aí você entender o contexto, para quem a palavra está se referindo e também do que idioma ela foi escrita. Sabe, o Antigo Testamento, como eu falei, ele foi escrito todo no hebraico antigo. E no hebraico antigo, que é uma língua muito rica, quando você pega uma palavra no hebraico, você vai trazer o significado, você tem várias verbetes, vários entendimentos, é uma língua muito rica. Nosso idioma, o português, nem se compara ao hebraico antigo. Então, quando você traz esses versículos que foram escritos no hebraico antigo do Novo Testamento, o verbo no hebraico antigo, ele é mais usado no sentido permissivo, de permitir. Só que, quando nós vamos traduzir o verbo do hebraico antigo para outros idiomas, como, por exemplo, o nosso idioma, ele não tem um verbo na mesma equivalência, no mesmo tempo verbal. Então, muitas vezes, aquilo que no hebraico antigo era para ser no sentido permissivo da coisa, quando foi traduzido para o nosso idioma, ele foi traduzido no sentido o quê? Causativo. E aí fica, Deus fará, Deus causará. Quando na verdade seria o quê? Deus permitirá. E quando aí você lemos o começo do versículo 28, nós entendemos por que Deus permitirá. Por que Deus permitirá? Por causa da desobediência. Amém? Não é porque Deus é mau, não é porque Deus está punindo seu povo, não. Mas a desobediência abre uma porta para que essas coisas viessem sobre o povo daquela época. Então, quando nós não entendemos isso, nós pensamos, rapaz, que Deus é esse, né? Mas não, Deus ele permitirá por conta da desobediência do povo. Não é que Deus está causando, mas Deus permite, por quê? Por causa da desobediência. A Bíblia diz, meu irmão, que a melhor coisa é obedecer do quê? Do que sacrificar. Amém? Sabe? O campo da desobediência é um campo da permissividade. E é um campo perigoso, meu irmão. Amém? É um campo perigoso de você andarmos. Porque mais cedo ou mais tarde nós podemos ser acometidos. Não por essas coisas, não sei. Mas, por conta da permissividade, coisas podem acontecer. Que não é o desejo de Deus para mim e para você. Você entende isso? Amém? Aleluia. Então, quando o verbo foi aqui traduzido, o que era para ser no sentido permissivo, por conta de não ter esse tempo verbal equivalente, acabou saindo no causativo. Amém? Você entendeu isso? Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Vamos acelerar aqui um pouquinho. Eita, glória. Esse relógio ele não gosta de mim, não. Deus é bom. Então, vamos lá. Antes de falarmos aqui sobre a Bíblia como ela é, e aí nós vamos ter que entender algo que talvez você até já tenha se perguntado em algum momento, né? Por que existem Bíblias que têm 66 livros e outras que têm 7 livros a mais, totalizando 73, né? Você sabe que nossa Bíblia, né, como nós a temos hoje, ela possui 66 livros. De fato, a palavra Bíblia significa conjunto de livros. E essa que você possui, que você lê, que você estuda, que você se alimenta dela, ela possui 66 livros. Mas existe uma outra Bíblia que ela possui 7 livros a mais. Você já se perguntou por que isso existe? Amém? Sabe, irmãos, a gente vai ter que voltar um pouquinho aqui no passado. Lá, aproximadamente em 1545, e a gente já falou um pouco sobre isso aqui, aconteceu um negócio chamado Concílio de Trento, na Contra-Reforma. O que foi isso? Foi um movimento para tentar barrar a reforma protestante que estava acontecendo. Muitos homens de Deus se levantaram contra aquilo que estava sendo pregado naquela época pela igreja. Amém?
O movimento da Reforma Protestante foi um movimento que tentou trazer a igreja próxima ao que ela tinha sido antes um dia. A pureza da palavra, amém? Infelizmente, naquela época, existiam ensinamentos sobre venda de indulgências, sobre a expiação dos pecados através da autoflagelação, purgatório, a necessidade de você comprar um lotezinho lá no céu e por isso tem que passar pela compra de uma indulgência, de alguma coisa. E isso, infelizmente, era o que acontecia naquela época. Muitos homens de Deus levantaram-se inspirados por Deus para combater isso. Nós temos muitos, John Wesley, Martinho Lutero. O mais conhecido nosso é Martinho Lutero, né? Mas muitos homens de Deus, antes mesmo de Martinho Lutero, se levantaram para combater isso. Martinho Lutero é o mais conhecido, né? E aí ele pregou aquelas 95 teses, né? Lá na porta da igreja. E isso aconteceu mais ou menos no ano de 1500. E aí, em 1545, aconteceu essa contra-reforma. A igreja católica da época tentando combater aquele movimento. Amém? E aí, só uma dica aqui. Sabe, irmãos, o livro que levou Martinho Lutero até essa revelação acerca de que tudo aquilo que estava sendo pregado estava errado, estava contrário às escrituras, foi Romanos. Sabe, dever de casa para mim e para você. Leia Romanos, meu irmão. É poderoso, amém? É um livro poderoso. Você vai ser ricamente abençoado com os ensinamentos sobre fé, sobre justificação, sobre salvação, sobre santificação que existem lá. Amém? Foi essa revelação que levou Martinho Lutero a se levantar contra essas ideias e essas doutrinas que estavam totalmente fora daquilo que a palavra de Deus dizia. Amém? Mas a Igreja Católica se levantou nessa contra-reforma mais ou menos em 1545 e no meio lá das reuniões deles, eles instituíram que 7 livros a mais desses 66 que nós temos iriam fazer parte da Bíblia. Esses livros, esses 7 livros a mais, eles são chamados de apócrifos ou, essa palavra é difícil, deuterocanônicos. Amém? E o que é isso? Apócrifo ou deuterocanônico? São livros que não estão segundo o cânon da Bíblia. O que é o cânon da Bíblia? É a base da Bíblia, que é justamente aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Amém? Por isso, por esses livros não estarem segundo ou terem alguma influência dessa base, desse cânon, né? Eles são considerados apócrifos. Amém? Além do mais, além disso, esses 7 livros, eles também não trazem nenhuma citação de Cristo e dos seus apóstolos, diferente dos outros 66 livros que nós temos. Outra coisa, esses livros, muitos deles, existem ensinamentos totalmente contrários à doutrina cristã, como ensinamentos pagãos, como, por exemplo, o orar pelos mortos, o ensinamento do purgatório. Você vai ver isso nesses 7 livros, amém? Mas eles fazem parte da Bíblia, né? Da Bíblia católica. Ah, irmão, quer dizer que eu tenho que tacar fogo? Não, calma aí. A Bíblia católica é uma excelente versão para estudo. Tirando esses 7 livros aí, que só tem apenas um cunho histórico, amém? Eles falam muito sobre a história do povo de Israel. É uma ótima Bíblia com uma ótima tradução, com uma ótima versão para você estudar. Tem a Bíblia de Jerusalém, amém? Você entendeu isso? E que livros são esses? Talvez você já deve ter ouvido falar deles, né? São eles: Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, não é eclesiástico, viu? É Eclesiástico e Baruque. Então, esses 7 livros, eles são considerados apócrifos por conta disso, por conta desses pontos que nós falamos aqui, amém? Eles têm apenas um cunho histórico. Eles falam muito sobre a história do povo judeu daquela época. Amém? Glória a Deus. Você entendeu isso? Deus é bom. Amém? Glória a Deus. E aí, nós vamos ver que a Bíblia, como nós a conhecemos, ela é dividida em 2 grupos: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é formado por 39 livros. E esses livros são divididos em 4 categorias. Que categorias são essas? A primeira é o Pentateuco, que são justamente aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses livros, eles foram escritos por Moisés, narram o início da criação, o chamado de Deus feito a Abraão e o surgimento do povo judeu. Amém? São os 5 primeiros livros da Bíblia. É o Pentateuco.
A outra categoria do Antigo Testamento são os livros históricos. Esses contam com 12 livros, narram a evolução, decadência, restauração da nação de Israel, amém? A ascensão dos monarcas, aqui nesses livros nós vamos ver a instituição dos reis, né? Nós vamos ver que o povo de Israel, ele olhou para as outras nações e teve inveja, porque as outras nações tinham um rei, e o desejo de Deus é que o rei da nação de Israel fosse o próprio Deus, mas eles disseram o quê? Ei, Senhor, estou parafraseando, amém? Ei, Senhor, levanta um rei para nós aí, uma pessoa, amém? E aí Deus, né, levantou. Então nós vamos ver nesses livros aqui a instituição dos monarcas, dos reis de Israel, amém? E aí que livros são esses? Nós vamos, além de vermos também o cativeiro babilônico, quando o povo foi levado cativo à Babilônia, e a reedificação da nação e da reconstrução do templo de Israel. Nós vamos ver tudo isso nesses 12 livros. Eles trazem esse contexto histórico do povo de Israel. Que livros são esses? Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Amém? O terceiro grupo é o grupo da poesia. São livros que narram a poesia judaica. Serviam como cânticos e também orações. Amém? Que livros são esses? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cântico de Salomão. Aqui são livros que têm muitas orações do povo judeu lá, escritos, catalogados. Amém? O quarto grupo é o grupo da profecia. Esse é o maior grupo de livros do Antigo Testamento. Ele conta com 17 livros, e desses 17 livros, eles costumam ser divididos em duas partes, profetas maiores e profetas menores. E aqui, meu irmão, essa divisão não é porque um é maior e outro é menor do que o outro, não, amém? Isso aqui, profetas maiores e menores, tem a ver com o tempo de ministério deles aqui na terra, amém? Profetas daquela antiga aliança tiveram um tempo maior de ministério, consequentemente, tiveram a literatura maior, mais extensa. Profetas do Antigo Testamento que tiveram um tempo menor de ministério aqui na terra, tiveram a leitura, consequentemente, menor. Quem são esses camaradas? Profetas maiores, assim chamados pela maior extensão de tempo e seus ministérios. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, assim chamados pelo menor volume literário, é Oséias, é Joel, é Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Amém? Glória a Deus. Chegando no Novo Testamento, nós contamos no Novo Testamento com 27 livros, que também são divididos em categorias, só que nesse caso aqui nós vamos ter 5 categorias. Esses 27 livros são divididos em 5 categorias. Amém? E nós começamos o Antigo Testamento justamente com quem? Com os evangelhos, que são eles, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles narram o quê? A vida de Jesus. E Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Já deve ter ouvido essa palavra. O que significa? Significa que eles contam histórias, a mesma história, só com pontos de vistas diferentes. E sabe, irmãos, isso é tremendo. Amém? Nós vemos 3 homens, um doutor, né? Lucas era o doutor, Mateus, o publicano, né, cobrador de impostos, e nós vamos ver Marcos, um homem simples, nós vamos ver todos eles trazendo a mesma história, só que segundo o seu ponto de vista. E nenhum deles se contradiz, meu irmão. Pelo contrário, quando você lê cada um deles, você vê a totalidade e tem uma ideia total daquele acontecimento. Amém? Glória a Deus. Categoria dos livros de história. Essa categoria aqui, ela é única, só tem um livro do Novo Testamento. Sabe qual é? Atos. Então essa categoria aqui, ela conta com um livro. É o livro de Atos. Ele narra a história da igreja. Amém? E sabe, irmãos, algo interessante aqui desse livro de Atos, que é poderoso, é que ele não foi terminado. Todos os outros livros, meu irmão, você vai ter no final um amém. Nesse aqui não tem. E sabe por quê? Porque eu e você somos aqueles que estamos dando continuidade aos Atos dos Apóstolos. Aleluia! Eu e você somos aqueles que vamos dar continuidade à história da igreja.
Aleluia. Você entende isso? Por isso que não termina com um amém, diferente dos outros livros. Porque vocês estamos continuando escrevendo essa história. Até Jesus voltar, meu irmão. Até Jesus vir buscar a sua igreja. Amém? A outra categoria são as epístolas paulinas. E aí contam com 13 livros. Eles são as cartas de Paulo à igreja, trazem a doutrina de Cristo. É o manual da igreja. Amém? São eles: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. E aí nós temos as epístolas gerais, que foram feitas e escritas pelos outros apóstolos. Aí você tem Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Amém? São as epístolas gerais que foram escritas pelos demais apóstolos. E só lembrando, Hebreus, né, não tem ali a identificação de quem foi o apóstolo que escreveu aquele livro, né? Muitos, por conta do cunho, da escrita, acham que é Paulo, mas não se tem um contexto, né, um consenso acerca de que é Paulo ou não quem escreveu esse livro. Você pode fazer como eu, quando chegar lá na glória, você procura Paulo e pergunta para ele: Paulo, foi tu que escreveu? Ele faz como eu, mas eu sou o primeiro a perguntar a ele, amém? A gente vai atrás de quem foi. Se ele disser que não foi, a gente vai atrás de quem foi, amém? E o último livro da Bíblia, que faz parte da categoria dos livros de profecia, é Apocalipse. E ele conta a revelação que Jesus Cristo deu ao apóstolo João a respeito das últimas coisas. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Para terminar, irmão, você não precisa abrir, bem rapidinho, Atos 17, 11. Vai dizer o seguinte, Atos 17, 11. Fala sobre os judeus de Bereia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então nós vemos aqui, irmãos, que Paulo ele falava sobre os judeus da Bereia, e ele traz essa característica que os judeus da Bereia possuíam acerca da palavra. Eles eram estudantes da palavra, eles examinavam a palavra para ver se aquilo que estava falando, que Paulo estava falando, realmente estava de acordo com a palavra. Amém? Eles recebiam com avidez. Sabe, irmãos, que eu e você possamos, ao estudar a nossa Bíblia, ao estarmos aqui ouvindo os ministros dessa casa e os que são convidados, estarmos como esses irmãos da Bereia, ávidos para receber a palavra. Sabe o que é avidez? É você estar entusiasmado, empolgado para receber da palavra. É você estar pronto para receber e colocar em prática aquilo que vai ser dito, aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser ensinado. Isso é avidez. Os irmãos da Bereia eram ávidos. Eles ouviam, eles liam, eles viam se estava tudo ok e logo colocavam em prática aquilo que tinham recebido. Que você possamos desenvolver essa avidez, esse desejo por ouvir a palavra, esse desejo por receber da palavra. Ei, irmão, existe uma unção nessa palavra. Como eu falei para você, ela não é a historinha da carochinha, ela é o próprio poder de Deus. E quando eu e você cremos naquilo que ela diz e nos movemos segundo aquilo que ela diz, eu e você vamos experimentar do poder de Deus que há nessa palavra. Muitos querem dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, mas a Bíblia, esse livro que eu e você temos, ele é mais atual do que o Jornal de Amanhã. E digno de toda a nossa aceitação e confiança. Amém? Então que você possamos crer e nos mover segundo a palavra de Deus e experimentar o sobrenatural de Deus por meio do poder que há na palavra. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Então, era isso. Para que você tenha sido abençoado. Eu quero motivar você. Não falte, amém? Não falte, venha, mesmo que você já tenha feito o discipulado 320 vezes, esteja aqui, recebendo de Deus, amém? Sendo abençoado por meio da palavra, porque eu tenho certeza que coisas poderosas da parte de Deus serão compartilhadas com você e comigo durante essas 8 aulas. Amém? Estou